Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da segunda avaliação trimestral de Ciências da Natureza do sétimo ano de 2021. Questão número 1. Leia o texto abaixo. A compactação é caracterizada pelo aumento da densidade do solo. Consequentemente, ocorre a redução da sua porosidade e da permeabilidade, causada pelo grande atrito da superfície ou pela pressão contínua que ela recebe. Esse processo faz com que as características físicas e químicas do terreno sejam alteradas, influenciando negativamente no crescimento e desenvolvimento de plantas. Por exemplo, ele também reduz a movimentação da água na superfície, o que resulta em menos trocas gasosas, pouco deslocamento de nutrientes e baixa taxa de infiltração. O processo descrito nesse texto é provocado, resposta letra C, pelo crescimento das atividades agropecuárias. Questão número 2. Observe a imagem abaixo. O bioma brasileiro apresentado nessa imagem é denominado, letra D, Pampa. Os Pampas constituem uma região natural e pastoril de planícies com coxilhas cobertas por campos, localizada no sul da América do Sul. Questão número 3. Leia o texto abaixo. As queimadas e o desmatamento próximos às áreas urbanas estão causando um desequilíbrio ambiental. Uma das consequências disso é a fuga de animais silvestres para as cidades, colocando em risco a segurança da população. Nesta sexta-feira, 19, uma sucuri de quase 4 metros foi encontrada em um canal do bairro da Pedreira, em Belém. Em Paraopebas, um grupo de araras apareceu em uma castanheira no centro da cidade. O desequilíbrio mencionado nesse texto tem como principal causa, letra A ação humana. As queimadas e o desmatamento são causados pelo homem. Questão número 4. A pobreza está diretamente relacionada às condições de saúde das pessoas. Um exemplo disso está apresentado no gráfico abaixo, que relaciona a renda das pessoas sem saneamento ao número de mortes por doenças transmitidas pela água no Brasil em 2017. De acordo com esse gráfico, a região com pessoas mais pobres é a resposta é letra B, Nordeste. Repare aqui no gráfico. Na região Nordeste, a renda das pessoas sem saneamento básico é a menor que tem, ó. Traçar uma reta horizontal, apontando. Todas que estão acima dessa reta horizontal possuem renda maior do que a que estão abaixo. E isso mostra que a região que possui a menor renda das pessoas sem saneamento é a do Nordeste, e nela tem o maior número de mortes por doenças transmitidas pela água. Repare que todos os outros gráficos estão abaixo dessa reta horizontal. Isso mostra que na região Nordeste há o maior número de mortes por doenças transmitidas pela água. Questão número 5. Leia o texto abaixo. Game Árida é uma aventura no sertão brasileiro. Um dos principais games do primeiro trimestre de 2019 no Brasil é Árida, transcorrida no sertão nordestino. A aventura se desloca por paisagens tomadas pela vegetação típica da Caatinga. A vegetação típica apresentada nesse texto é composta de... A resposta é a letra A. Cactos e bromélias. Questão número 6. Observe o quadro abaixo. Diferentes graus do processo de erosão. O processo representado nesse quadro é intensificado por meio da, letra C, remoção da cobertura vegetal. Repare que, de uma figura para outra,
houve uma diminuição da cobertura vegetal, aumentando a erosão. Questão número 7. Leia o texto abaixo sobre um determinado bioma brasileiro. Ocupa cerca de 10% do território brasileiro, com uma área de 844.400 km². Em função do clima semiárido da região onde se encontra, a vegetação costuma ser bastante seca, com espinho e pouquíssimas folhas. No entanto, quando ocorrem as chuvas, ela se transforma rapidamente, ganhando um aspecto diferenciado, com árvores cobertas de folhas e pequenas plantas forrando o chão. A vegetação é formada por plantas adaptadas ao clima seco, em que ocorrem poucas chuvas. As principais espécies são o mandacaru, o xique-xique, a aroeira e a braúna. O bioma descrito nesse texto é, letra B, a caatinga. Questão número 8. Leia o texto abaixo. Cresce a quantidade de animais silvestres resgatados em casas e ruas do Distrito Federal. A ocupação desordenada de áreas silvestres por condomínios se transformou num cenário favorável para o aumento dos registros de aparecimento de animais em áreas urbanas do Distrito Federal. O Batalhão Ambiental da Polícia Militar resgatou 2.346 bichos em casas e ruas da capital no ano passado, a maioria ofídeos e mamíferos, como cobras e saruês. Em 2017, houve 2.183 animais resgatados. A principal causa da situação abordada nesse texto é a resposta letra C. Intensificação da urbanização. No começo do texto fala a ocupação desordenada de áreas silvestres por condomínios. Questão número 9. Observe o gráfico abaixo. Impacto da carência de saneamento na saúde por faixa etária. Porcentagem de internação por doenças relacionadas à insuficiência de saneamento básico em 2019. Com base nesse gráfico, qual foi a faixa etária mais impactada pela carência de saneamento básico no ano de 2019? Resposta letra A. 0 a 4 anos. Repare aqui no gráfico que essa faixa etária é a que possui a maior porcentagem, quase 25%, de internação por doenças relacionadas à insuficiência de saneamento básico em 2019. Questão número 10. Leia o texto abaixo. A biotecnologia tem contribuído de forma decisiva para o aprimoramento de processos relacionados ao desenvolvimento e à produção de novas vacinas ou ao aprimoramento de vacinas já existentes. A disponibilização de vacinas profiláticas e a perspectiva de desenvolvimento de vacinas com efeito terapêutico para tumores ilustram de forma clara o impacto que a biotecnologia moderna traz para o campo da pesquisa vacinal. O aprimoramento biotecnológico dos processos mencionados nesse texto interfere na qualidade da saúde da população. Resposta letra B de bola. Questão número 11. Observe na imagem abaixo uma ação do homem sobre a natureza. Qual consequência essa ação pode trazer para a natureza? Resposta letra A. A água pode apresentar dificuldade de se infiltrar no solo. Isso aqui é um asfaltamento. Ele causa a impermeabilização do solo, que reduz a quantidade de água da chuva que pode ser absorvida e, em casos extremos, pode impedir totalmente a absorção. Questão número 12. A qualidade de vida de determinada região pode ser verificada a partir de informações sobre as condições de saneamento básico do local. No gráfico abaixo é apresentado o percentual de domicílios brasileiros
que possuíam rede geral ou fossa ligada à rede geral de esgoto no ano de 2018. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. De acordo com esse gráfico, a região com melhor qualidade de vida nesse ano foi, analisando o gráfico, a região com melhor qualidade de vida nesse ano foi a região Sudeste. Resposta letra C. Questão número 13. Leia o texto abaixo. Nos ecossistemas existem centenas de espécies que interagem entre si, com outras espécies e com o meio onde vivem. Essas interações se dão pela busca de alimentos, abrigo, reprodução, entre outros. No entanto, algumas interferências que causem a morte elevada dentro de uma espécie geram um desequilíbrio, podendo aumentar ou diminuir muito o número de indivíduos de uma espécie e afetar outras espécies. Com base nesse texto, essas interferências nos ecossistemas afetam diretamente as cadeias alimentares. Resposta letra B de bola. Questão número 14. Observe na tabela abaixo o percentual da população-alvo vacinada em cada estado da região Sudeste no ano de 2019. De acordo com essa tabela, em qual estado a população está menos imunizada? A resposta vai ser o estado em que a cobertura vacinal tenha a menor porcentagem, que é o Rio de Janeiro. Resposta letra C. Questão número 15. A baixa renda está relacionada a um menor índice de acesso a serviços que proporcionam condições adequadas de saúde, como o saneamento básico. O quadro abaixo apresenta o percentual de domicílios nas 5 regiões brasileiras que não possuíam instalação sanitária no ano de 2013. De acordo com as informações desse quadro, a região que apresentou a pior condição econômica nesse ano foi a região Nordeste, que tem a maior porcentagem de domicílios sem instalação sanitária. Então, a resposta é a letra B de bola. Questão número 16. Leia o texto abaixo. Preservar o meio ambiente é cuidar do local que habitamos. Isso inclui estar atento a alguns hábitos simples e que podem ser muito prejudiciais para a natureza. É fundamental nos desvencilharmos de manias que acabamos cultivando e adotarmos ações que colaboram com a preservação ambiental. Qual ação contribui para a preservação mencionada nesse texto? Resposta letra C. Priorizar a compra de bens duráveis. Questão número 17. Observe no gráfico abaixo a influência da temperatura no comportamento da água. Com base nesse gráfico, a água é classificada como uma substância pura. Letra D. Porque no ponto de fusão e no ponto de ebulição, não houve variação de temperatura. Isso aqui é uma reta horizontal constante. E isso identifica uma substância pura. Questão número 18. A febre amarela urbana é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes, que vive nas cidades, junto das habitações humanas. Um fato preocupante é que esse mosquito tem se espalhado por diversos estados brasileiros, aumentando a possibilidade de essa doença também se espalhar. Uma medida preventiva para essa doença é, resposta letra C, tomar a vacina adequada. Questão número 19. Observe as transformações apresentadas nas imagens abaixo. Qual dessas imagens apresenta uma transformação química? Resposta letra A. Que está uma reação de combustão.
Questão número 20. Observe o esquema abaixo. A situação representada nesse esquema ocorre quando há, letra D, movimentação das placas tectônicas. A figura ilustra o terremoto, e ele acontece quando as placas que estão em camadas profundas da Terra se movem e se chocam. Quando isso acontece, a superfície do planeta treme, causando os terremotos. Essas placas são chamadas de placas tectônicas. Questão número 21. O aço produzido nas siderúrgicas é um material composto por ferro, 98,5%, e carbono, de 0,5 a 1,7%, além de apresentar pouca quantidade de silício, enxofre e fósforo. Com base nessa composição, o aço é classificado como uma, resposta letra C, mistura homogênea. Ele é uma mistura porque é composto por vários elementos e é homogêneo porque ele apresenta uma única fase. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.